Nostalgia. Querendo ou não, a gente é refém dela sempre, e por isso ela é um pouco traiçoeira. E eu tô falando isso porque a minha leitura mais recente, uma das minhas leituras mais recentes, foi Efeito He-Man, do Box Brown, Brian Box Brown, que é um autor que eu gosto muito, que já falei algumas vezes aqui no canal, como a indústria dos brinquedos moldou sua infância pelo consumo. O Box Brown, esse rapaz aqui, pra quem não conhece, ele é especializado em lançar biografias em quadrinhos jornalísticos, documentários que trazem relatos, sempre bem interessantes com temas bem variados. Antes de Efeito He-Man, ele lançou, por exemplo, coisas como Tetris, que conta a história do jogo e seu criador, o Alexei Pajitnov, Cannabis, que fala sobre a legalização da maconha, e André the Giant, que fala sobre a história de um famoso lutador e ator, entre outros trabalhos. Agora ele se arrisca a falar de duas coisas aqui em Efeito He-Man, que é um lançamento recente, saiu agora em 2023, e os principais assuntos aqui são nostalgia e indústria do consumo, principalmente brinquedos. Nesse quadrinho, Box Brown ele conta um breve histórico do que é a propaganda, como a propaganda nasceu, como ela foi usada, principalmente em tempos de guerra, né? Aqui tem muito isso pontuado, e em como a propaganda evoluiu até hoje, envolvendo produtos muito populares, como produtos de filmes, séries e desenhos animados. Até a gente ter tudo isso que tá aqui em minha volta, né? Quadrinhos e produtos e tudo mais, e bonequinhos. Produtos de marca, merchandising, brinquedos colecionáveis, tudo. Mas ele faz um histórico, ele passeia pelas principais marcas que aproveitaram esse conceito da propaganda inicial e evoluiu essa ideia, principalmente a Disney, que é uma empresa super antiga, muito popular e que faz uso da propaganda desde os seus primórdios, não só da propaganda, venda de brinquedos e tudo mais. E também fala de algumas outras linhas de brinquedos e produtos que apareceram ao longo dos anos. Então a gente tem Transformers, Comandos em Ação, My Little Pony, Star Wars e, é claro, He-Man, que é o que dá o título ao livro. Eu gosto muito do trabalho do Box Brown, mas esse aqui apesar de ser um estilo artístico incrível, eu não me impressionei tanto como me impressionei com outros, e isso tem um motivo bem específico. Se você viu essa série aqui, a Brinquedos que Marcaram Época, na Netflix, você basicamente tem um conteúdo do que tá aqui. Essa série, a Brinquedos que Marcaram Época, ela conta a história de várias linhas de brinquedo, como elas nasceram. Aí tem He-Man, Power Rangers, Star Wars, My Little Pony, Barbie, Transformers, um monte de coisa em detalhes ricos, entrevistas com os envolvidos, históricos completos. Então muita coisa do que tá aqui eu já vi nessa série. Inclusive o próprio Box Brown cita essa série em alguns trechos aqui desse quadrinho. Então talvez eu tenha sido influenciado por isso e tenha achado esse trabalho aqui o mais fraco dele até agora, apesar de ser muito bom também. O outro problema é que eu acho que todos os relatos que o Box Brown faz aqui, né, documenta tudo aqui, eu acho que fica muito na superfície. Ele em nenhum momento se aprofunda tanto quanto ele faz em outras obras. Mas ele levanta questões bem importantes, eu acho, e eu quero destacar duas aqui. A primeira delas, ele fala sobre estratégias de empresas que normalmente começam investindo lá atrás em crianças. Obviamente, crianças não têm poder de compra, mas seus pais têm. Mas quando você investe em crianças e fideliza crianças na sua marca, eventualmente essas crianças podem se tornar adultos nostálgicos, que ainda gostam da sua marca e vão consumir a sua marca até o fim de suas vidas. E além disso, essa publicação também fala sobre os gostos que a gente tem hoje. Eu, por exemplo, gosto de quadrinhos, mangás, Marvel, DC, Batman, Homem-Aranha. Só que esse gosto não nasceu do nada, obviamente, e é um gosto que foi forçado na gente. E é legal porque a gente meio que nunca para pra pensar nisso, mas de fato a gente foi forçado a gostar dessas coisas. A gente, basicamente, os nossos gostos em produtos, em séries e filmes, é basicamente fruto de um trabalho de marketing. Fruto de algo que lá atrás chamou atenção. Quando eu era criança eu vi Star Wars pela primeira vez e todo aquele universo me conquistou com base no que foi apresentado. E tudo com o objetivo principal e final de vender. A gente gosta muito do significado das coisas, de ideologias, de sentidos políticos, de significados, mas tudo isso é feito com o único objetivo de vender, de te fidelizar como um cliente que lá na frente você vai continuar sendo e vai continuar gastando com essas marcas, que é o que acontece comigo, com você, com todo mundo que consome alguma linha de produto, de brinquedo e colecionável. Infelizmente, o livro não traz nenhuma crítica a esse modelo, né? Porque a gente sabe que, principalmente, isso é basicamente fruto do capitalismo. Ele não entra em nenhum mérito a respeito disso, não traz nenhuma crítica, fica só ali na superfície, na apresentação, no apontamento de fatos, que são fatos,
mas tudo bem, eu entendo, talvez uma publicação desse tipo não seja lugar para isso. Ele tem a proposta de falar sobre a indústria de brinquedos, mas sem ali culpabilizar ninguém e nem apontar os problemas dela. Mas, como eu disse, no geral, eu acho que é um trabalho bem mais raso do que todos os outros que o Box Brown fez, inclusive trabalhos que ele só participou desenhando, como foi o Kizar Acidental da Conrad, que tudo bem, não foi ele que escreveu, mas eu acho que os desenhos dele trazem uma boa parte do que faz aquele quadrinho ser muito bom. Mas assim, se você não viu a série da Netflix que eu citei aqui e você gosta de uma boa leitura, recomendo, é uma boa adição na sua biblioteca. Eu inclusive comprei, a editora Mino não me mandou, eu não sei porque eles não estão me mandando mais publicações dele, mas não tem problema, porque eu comprei porque eu gosto muito do autor, com exceção de um título ou outro que eu não comprei, não li, mas eu gosto muito do que ele publica, eu gosto muito das abordagens dele e do desenho dele, que é sempre leve e com muita personalidade, sabe? Aqui tem mais alguns trechos, ó. Aqui ele tá falando de He-Man, ele fala do filme do He-Man, que também foi uma tentativa de renovar a marca na sua época, né? Ele fala de videogames, como os videogames invadiram, dá uma pincelada em Power Rangers também, que eu achei muito similar ao que aconteceu na série que eu falei, do Brinquedos que Marcaram Época, fala da invasão dos animes na TV e como isso influenciou, fala em como o consumo de mídia, que antes era limitado em cinema, em programações fixas na TV, como isso mudou hoje em dia, que está concentrado na internet e tudo mais, e chega nos dias atuais, com Marvel, Star Wars, Simpsons e outras coisas bem atuais e tão populares quanto o Mickey era lá antigamente, né? Fala sobre também alguns problemas que essa indústria cultural trouxe hoje em dia, como os fãs, eu nem sei se chamaria de fãs, né, mas o público racista que trouxe problemas para os elencos novos de Star Wars, né, racista e misógino principalmente, mas também é um parêntese que ele abre na publicação, ele não se aprofunda sobre isso, até porque o foco não é esse, mas eu tive a impressão, principalmente quando eu cheguei ao final, que o negócio meio que termina do nada, né, ele faz esse histórico e a história meio que termina do nada, e aí já vem um pós-fácil dele, onde ele fala que produziu esse quadrinho, inclusive durante a pandemia da Covid-19, e enfim, ele fala também que ele é um fã de Star Wars e ele destaca isso que eu falei mais cedo, de como a gente é um fruto de marketing, nossos gostos não são gerados, eles são forçados por toda uma indústria e a gente tem que ter consciência disso, a gente sabe disso, mas a gente continua consumindo porque a gente se diverte e a gente é refém de nostalgia e a gente é refém de todo um ecossistema de consumo que nos envolve. E tudo bem, né? Porque, enfim, é o sistema que a gente vive hoje em dia. Então é isso, esses eram meus comentários sobre o efeito He-Man, nova publicação da Mino aqui no Brasil. Quem tinha saindo do forno acabou de ser lançada, lá fora também lançou esse ano, então é muito recente. Vale a pena se você curtiu o trabalho do cara, ele vai vir para o Brasil, né, CCXP no final do ano, então pode ser uma boa opção para você comprar e autografar, de um autógrafo lá para ele e tudo mais. É isso, efeito He-Man do Box Brown. Esse vídeo fica por aqui e até o próximo.